paz do Senhor, meus queridos irmãos, aqui Pastor Elcio Rodrigues, chegando para o estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição 3 com o seguinte tema: as abominações do templo. Texto áureo: e disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Ezequiel capítulo 8, verso 6. Verdade prática: o lugar mais sagrado da terra santa se tornou o centro das abominações, e isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. Leitura bíblica em classe: Ezequiel capítulo 8, versos 5, 6, de 9 a 12, versos 14 e 16. Chegamos ao capítulo 8 do livro de Ezequiel. Neste ponto, Deus revela ao profeta a profunda decadência espiritual de Judá, causada pela idolatria praticada no templo de Jerusalém. Deus mostrou ao profeta a impressionante imagem das abominações que se achava presente no culto judaico. À luz desta revelação, aprendemos que a idolatria pode levar o indivíduo ou até mesmo uma nação à ruína moral e espiritual. Temos que ter o cuidado para não misturar a prática da fé cristã com nenhuma outra prática pagã. Sobre a visão, a segunda visão. Sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. E olhei, e eis uma semelhança como aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima, como aspecto de um resplendor, como cor de âmbar. E estendeu a forma de uma mão, e me tomou pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Ezequiel capítulo 8, versos de 1 ao 3. A primeira visão, registrada no capítulo 1, ocorreu no dia 5 do 4º mês do 5º ano do cativeiro. Esta segunda visão ocorreu no dia 5 do 6º mês do 6º ano, ou seja, exatamente 14 meses depois da primeira visão. Essa data é importante porque mostra que a cidade e o templo ainda não haviam sido destruídos. Na primeira visão, Ezequiel viu a glória de Deus. Agora, bem diferente, ele vê as abominações que eram praticadas no templo de Jerusalém. O título divino empregado ao Senhor é Adonai Yahvé, que ocorre 217 vezes no livro de Ezequiel e somente 103 vezes no restante de todo o Antigo Testamento. E isso enfatiza a soberania de Deus no livro de Ezequiel, ou seja, Deus intervém na história humana e não está indiferente a ela. Naquele dia 5 do mês de setembro do ano 591 a.C., Ezequiel estava sentado em sua casa, recebendo a visita dos anciãos que representavam os exilados, quando a mão do Senhor caiu sobre ele. Ezequiel viu quando um ser brilhante, semelhante a um homem, revestido da cintura para cima de algo como um metal reluzente e da cintura para baixo como algo semelhante ao fogo, estendeu o formato de uma mão e o tomou pelos cabelos da cabeça, e o levantou da terra e o transportou a Jerusalém em visões de Deus até a entrada do templo. Ali o profeta viu um ídolo que estava provocando a ira de Javé. A visão tratava-se de 3 grandes tragédias na vida dos judeus como nação. Primeiro, a profanação do templo. Segundo, a condenação do povo. E terceiro, o fracasso dos líderes. As visões das abominações do templo. Diferente das outras visões de Deus, que geralmente apontam para o futuro, a visão deste capítulo mostra algo que estava acontecendo no momento da revelação, com implicações de médio e longo prazo no contexto escatológico. Em questão de segundos,
Ezequiel foi transportado espiritualmente da sala de estar de sua casa na Babilônia a pé à cidade de Jerusalém, numa viagem de mais ou menos 1.500 quilômetros de distância, numa experiência sobrenatural até então desconhecida dos profetas de Deus. A aparição da pessoa divina no Antigo Testamento é conhecida pelo nome de teofania, que significa Deus se manifesta. O aspecto do fogo fala do julgamento severo que estava chegando. Como entender as visões de Deus? Ezequiel foi transportado em espírito para a Babilônia. Não é fácil entender os mistérios divinos, mas o que podemos deduzir é que o corpo de Ezequiel ficou ali na Babilônia, aos cuidados de sua família e dos anciãos de Judá que o visitavam, enquanto o seu espírito foi sobrenaturalmente transportado para Jerusalém, conforme ele mesmo disse: e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus. Posteriormente, Ezequiel foi trazido de volta à Caldeia, conforme lemos: depois o Espírito me levantou e me levou em visão à Caldeia, para os do cativeiro. Esse foi de mim a visão que eu tinha visto. Ezequiel 11:24. Outro servo de Deus que teve experiência semelhante foi o apóstolo João, quando Deus o transportou para o céu a fim de mostrar-lhe os acontecimentos futuros no Apocalipse. João declara: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Capítulo 1, verso 10. E no capítulo 4, João também diz: depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre ele. Apocalipse 4, verso 1 e 2. Ezequiel e João tiveram visões em tempo real, ou seja, exatamente no momento em que os eventos aconteciam. Este fato nos deixa bastante perplexos com o poder de Deus e com as realidades do mundo espiritual, onde o tempo e o espaço, sob o domínio e o controle de Deus, deixam de exercer influência. Para Deus, o passado e o futuro se fundem num eterno presente. Deus pode romper a barreira do tempo quando quiser, tanto em direção ao passado quanto em direção ao futuro. Afinal, o nosso Deus é o Deus eterno que habita em todos os lugares ao mesmo tempo. Ponto de número 2, sobre as abominações, parte 1. A imagem de ciúmes. Essa imagem era um ídolo que ficava no templo de Jerusalém, provocando o ciúme de Deus. Era igual ao ídolo que o rei Manassés fizera em seus dias, mas que foi destruído pelo rei Josias. Muitos acreditam que nos dias de Ezequiel, essa imagem tenha sido colocada de volta no templo. Os caminhos da idolatria de Judá passaram por vários estágios. Primeiramente, os judeus ficavam curiosos, querendo conhecer as religiões de seus vizinhos pagãos, e então iam investigá-las. Segundo, essas práticas religiosas pagãs tinham um apelo sensual às imoralidades carnais e que começavam a atrair os judeus. Portanto, não demorou muito para que o povo de Judá começasse a participar secretamente de cultos pagãos. Daí foi apenas mais um pequeno passo para que passassem a adorar ídolos abertamente e para que transferisse essa falsa adoração para dentro do templo, como se Jeová fosse apenas mais um dentre os muitos deuses. Uma vez que o Senhor tinha uma aliança com seu povo, a adoração a ídolos significava prostituição religiosa, infidelidade. Essa atitude de Judá suscitou o ciúme de Deus, como a de um marido que teria ciúmes de sua esposa se essa o começasse a olhar para outro homem. Conforme lemos, provocaram-me os ciúmes com aquilo que nem Deus é, e irritaram-me com seus ídolos inúteis. Farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo.
Eu os provocarei a ira por meio de uma nação insensata, pois um fogo foi aceso pela minha ira, fogo que queimará até as profundezas do Sheol. Ele devorará a terra e as suas colheitas e consumirá os alicerces dos montes. Deuteronômio 32, versos 21 e 22. Oculto aos animais e aos répteis. E disse-me: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. E levou-me à porta do átrio. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. Ezequiel 8, de 6 a 10. Depois da imagem de ciúmes, o profeta então foi conduzido ao muro do átrio interior, onde havia um buraco no muro. Ezequiel recebeu ordens para cavar o buraco, aumentando o espaço. O buraco deu numa porta que se abriu, dando acesso a um lugar secreto, onde havia desenhos nas paredes de muitos tipos de animais imundos, de todas as espécies. Eram representações de ídolos de várias nações pagãs. O profeta teve uma visão aterrorizante de todos os males que os judeus estavam praticando. As abominações não tinham fim. Os desenhos na parede representavam serpentes, répteis, animais imundos, insetos que rastejavam no chão, aves imundas de rapina que voavam no céu, e todos os tipos dos ídolos egípcios, babilônios, cananeus e até deuses gregos. Jerusalém havia se tornado num centro de todas as abominações da terra. Até mesmo Jeová estava sendo representado ao lado dessas imagens dos muitos deuses falsos, como se ele fosse apenas mais uma outra abominação. A visão fez o profeta cair doente. Ele entendeu perfeitamente bem o porquê do julgamento divino. Os 70 anciãos e 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fizeram nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? E eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me: tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que estes fazem. Ezequiel 8, de 11 a 13. O número 70 aqui não fala do Sinédrio, que não existia ainda. O Sinédrio começou a existir bem depois do cativeiro babilônico. Os 70 aqui mencionados são representantes do povo. No passado, Moisés havia escolhido 70 anciãos para ajudá-los no ministério. Jesus também escolheu e enviou 70 discípulos. Estes 70 homens agiam como sacerdotes, cada um com um incensário na mão, onde queimava o incenso sagrado. Uma grande nuvem de fumaça subia, fazendo exalar o mau cheiro da idolatria. Entre os rebeldes estavam Jazanias, descendente de Safã. Seus parentes desempenhavam importante papel no governo e no sacerdócio. A maioria dos membros dessa família era fiel a Javé. Mas Jazanias abandonou a lei do Senhor e se juntou ao grupo de idólatras que contaminaram Judá. Os 70 líderes de Judá cometiam 2 grandes pecados. Primeiro, enganavam-se a si mesmos, praticando os seus rituais ocultistas na escuridão e dizendo: o Senhor não nos vê. Segundo, enganavam o povo dizendo: o Senhor abandonou a terra. Porém, Deus estava vendo tudo o que faziam na escuridão. E segundo, Deus não os havia abandonado,
mas ao contrário, eles é quem haviam abandonado a Deus e agora estavam prestes a colher o resultado dessa terrível semeadura. Ponto de número 3, sobre as abominações, parte 2. O ritual de Tamuz. E disse-me: tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. E disse-me: veste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. Ezequiel 8, de 13 a 15. Agora o Espírito de Deus levou o profeta à entrada norte da casa do Senhor, a fim de mostrar-lhe a idolatria das mulheres que adoravam o falso deus Tamuz. Tamuz era uma divindade babilônica de origem suméria, deus da vegetação e dos rebanhos. Segundo as lendas, a cada ano ele morria quando as plantas não suportavam o frio do inverno, e sua morte era amargamente lamentada. Assim, era realizado anualmente um ritual de lamento em favor de Tamuz, que, segundo a lenda, revivia com as lágrimas, como as chuvas da primavera que davam vida às plantações. O culto a Tamuz, que começou na Babilônia, rapidamente se espalhou por todo o Oriente. O profeta não podia acreditar no que estava vendo. A apostasia havia chegado em um nível tão baixo que a idolatria era praticada no próprio templo de Deus. Seria difícil imaginar que abominações ainda maiores poderiam existir, mas o profeta ainda não tinha visto nem a metade. Os adoradores do sol. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol, virados para o oriente. Ezequiel 8:16. Agora o profeta foi conduzido para o átrio interior da casa do Senhor, e logo à entrada, entre a porta e o altar de bronze, viu 25 homens curvando-se em público para o sol. Como se achavam numa área próxima ao altar dos sacrifícios, a qual somente os sacerdotes tinham acesso, é bem possível que tais homens fossem sacerdotes. O deus Sol era adorado no Egito. Havia ali um templo dedicado a essa divindade. O próprio faraó era chamado de filho de Ra, ou seja, filho do deus Sol. A fim de adorarem o Sol, os 25 homens precisavam voltar-se para o leste, e com isso davam as costas para o templo de Deus e para o Deus do templo. Vimos anteriormente que a idolatria dos 70 anciãos era praticada ocultamente dentro do templo na escuridão, mas esses 25 homens praticavam a falsa adoração abertamente no pátio do templo, à luz do sol. Todos esses rituais religiosos eram dedicados às falsas divindades, que, somados à rejeição generalizada dos profetas do Senhor, revelavam o grau de apostasia em que se encontrava a nação. Não restava mais nenhum outro remédio a não ser o cativeiro para o povo e a destruição para o templo e para a cidade. Como lemos: porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras, e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve, porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos. A todos os deu nas suas mãos, e todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia, e queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia,
para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram, segundo Crônicas 36, versos 16 a 21. Apesar de os cristãos de hoje normalmente não se curvarem diante de ídolos grotescos como aqueles, ainda assim devemos ficar alertas contra a idolatria, pois qualquer coisa que receba a nossa devoção, que controle a nossa vontade e que tome o lugar do Deus vivo em nossos corações, pode se constituir em um ídolo. A admoestação do apóstolo João continua ecoando ainda hoje: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João 5:21. Os anciãos na casa do profeta. Como dissemos no início do estudo, os anciãos que estavam na casa do profeta Ezequiel foram até ele como representantes dos exilados, em busca de uma orientação espiritual, visto que naqueles dias não havia nenhuma liderança espiritual constituída para guiar o povo. O domínio da Babilônia sobre o Judá teve início no ano 605 a.C., durante o reinado de Jeoaquim. Este reinou por 11 anos. No terceiro ano do seu reinado, Nabucodonosor veio contra ele. Foi o tempo em que Daniel foi levado para a Babilônia. A seguir, o filho Joaquim assumiu o reinado. Ele também foi chamado de Jeconias ou Conias, mas ele reinou apenas 3 meses e logo foi levado também preso para a Babilônia por Nabucodonosor. Zedequias, seu irmão, ficou em seu lugar e reinou por 11 anos. Ezequiel profetizou na Babilônia durante e depois do reinado de Zedequias. Por ocasião da destruição de Jerusalém, Zedequias foi levado algemado para a Babilônia, onde morreu. Portanto, este era o tempo de Ezequiel. Vamos para a conclusão desta lição. Ezequiel viu 4 cenas do pecado de Judá que foi retratado nessa lição. Foram as seguintes cenas. A primeira, ele viu a imagem de ciúmes, profanando a casa do Senhor. Segundo, viu os líderes de Judá adorando os falsos deuses secretamente no interior do templo. Terceiro, viu as mulheres chorando por Tamuz. Quarto, viu os sacerdotes adorando o Deus Sol no pátio do templo. Tudo isso deixou Ezequiel estarrecido com as evidências da idolatria de Judá. A situação era muito grave. Exceto um remanescente fiel, o povo judeu não temia mais ao Senhor, nem se preocupava em lhe agradar. O Senhor havia apresentado então as evidências que estava trazendo o juízo, e assim Deus anuncia a sentença: pelo que também eu procederei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Ezequiel 8:18. Um Deus santo não pode ficar passivo ao pecado. A santidade de Deus exige fidelidade do povo. A experiência de Judá foi desastrosa ao enveredar-se pelos caminhos da idolatria. E esta experiência serve de exemplo para a igreja, para todos nós, e nos adverte com grande veemência sobre o perigo da idolatria. Conforme disse Paulo: aquele, pois, que cuida de estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. 1 Coríntios 10, versos de 12 ao 14. Com estas palavras, encerramos a lição, pedindo a bênção e a graça de Deus, que o Senhor nos fortaleça, nos ajude a discernir o certo e o errado, e que nós possamos seguir sempre a vontade do Senhor. Deus nos abençoe em nome de Jesus.